Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Narcisista adora essas frases. Finalmente agora encontrei outra pessoa. E aí vão os macacos voadores e começa: agora você está bem. Agora você encontrou alguém finalmente que te faz feliz. Todo mundo compra essa história. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre a felicidade do narcisista. Na verdade, esse começo já está um pouco errado, porque o que a gente vai falar é sobre a ideia de felicidade que um narcisista coloca na cabeça da vítima como se ele fosse a pessoa mais feliz do mundo, o que faz com que a vítima questione sobre a sua própria vida e a capacidade dela de ser feliz de novo. Agora sim ficou melhor. No vídeo anterior eu falei sobre narcisismo ser uma experiência. Aliás, se você não assistiu o vídeo, recomendo que você assista. Todos os vídeos aqui do canal eu faço de verdade com muito carinho, desejando que vocês assistam, aprendam, que vocês possam usar como um material rico para que vocês saiam desse labirinto pavoroso, horroroso, medonho. Mas o vídeo anterior, onde eu falo que narcisismo é uma experiência, e o outro vídeo também, que são 3 etapas do ciclo de abuso narcisista e as frases mais faladas em cada uma delas, são 2 vídeos que, para mim, eles resumem muito o que é entrar num ciclo de abuso narcisista. É isso. Se você não tiver tempo para devorar o canal, porque tem 800 e tantos vídeos, se você não quiser, se você começou a dar taquicardia, vê só esses 2. Assiste esses 2 que você vai conseguir entender se talvez você tenha se enfiado nesse tipo de encrenca. E aí você pode procurar uma ajuda profissional, procurar uma saída para esse labirinto. O narcisismo, ele é uma experiência tão maluca, tão complexa, tão avassaladora, que te deixa tão desnorteado, que quando você percebe, você começa a acreditar em coisas que não fazem o menor sentido, mas o menor sentido mesmo. E a gente só se dá conta disso quando a gente sai. É até vergonhoso, assim, se eu parar para pensar, é que de verdade eu não acesso na minha cabeça. Quando eu falo assim, o contato zero salva, você tem que arquivar as coisas, é um arquivar mental também. É muito louco, porque apesar de eu falar sobre o tema, as coisas que aconteceram comigo, é óbvio que eu sei, aconteceu comigo, eu vivi a experiência, mas elas não estão, a história em si, ela não fica fresca aqui na minha cabeça, eu não fico puxando, graças ao bom Deus não acontece. Mas se eu parar para pensar na história, gente, dá vergonha, porque você fala, mas Simone, como que você caiu numa coisa dessas? Meu amor, como que você achou razoável uma coisa dessas? Como? Não junta, não encaixa, né? São coisas muito bobas, são coisas muito primárias. E assim é com a maioria das pessoas, porque não precisa, na verdade, as histórias, elas não precisam de muita elaboração. A mentira, ela tá lá na sua cara, tá tudo escancarado, tá tudo ali. São coisas muito bobas. Quando a gente vai ver, de verdade, é isso. É tudo meio bobo, mas você tá tão confuso, você tá tão no meio daquilo, você tá tão perdido que você acredita. E é um acreditar que é difícil, né, de explicar. Eu acho que só dá pra contar pro coleguinha que também passou, porque aí a gente conta meio dando risada, a gente fala assim, e comigo, que foi tal coisa. Mas se a gente conta pra alguém, vão falar, não, gente, não é possível. Você não desconfiou, não te passou pela cabeça, aí você fala, a pessoa vira pra você e fala que o Tinder se instalou sozinho no seu celular e você, na época eu achei razoável. Que são histórias absurdas. E a primeira das histórias mais absurdas e mais surreais é que você encontrou uma pessoa feliz. A gente compra essa ideia porque quando a gente se depara com um narcisista, a gente experimenta a felicidade através dessa pessoa.
A gente começa a ter sensações de alegria, sensações de euforia, sensações de fissura, e a gente entende que isso é estar finalmente feliz. Pô, eu conheci essa pessoa agora, finalmente eu tô muito feliz. Eu nunca fui feliz na minha vida. Como que eu achei que o meu relacionamento anterior, onde eu só ia no cinema, ali ia viajar para Monte Verde, comia um fondezinho de queijo, aquilo era felicidade? Não. Aquilo não era felicidade, não. Felicidade foi quando eu entrei nessa coisa muito louca. Isso sim, essa adrenalina maluca, essa coisa que de repente uma pessoa que me colocou numa coisa... Isso é felicidade. Quando você experimenta isso, uma pessoa que chega, que encaixa com você, que te vira de ponta cabeça, que te joga para um lado, para o outro, você fala, eu estou finalmente feliz. Nada valeu, nada importou. Na verdade, tudo, olha, passei por todas aquelas coisas pequenas anteriores para chegar até aqui, para finalmente conhecer a felicidade. E essa felicidade tem nome. Essa felicidade quer casar comigo em uma semana. Essa felicidade quer que eu largue o meu emprego. Essa felicidade quer me afastar dos amigos. Mas não tem problema, porque eu estou finalmente feliz. A ideia de felicidade, ela é transformada a partir do momento que você encontra com um narcisista. A primeira coisa que acontece, você acredita que você está vivendo finalmente a felicidade. O conceito de felicidade na cabeça da vítima muda. Você muda os seus valores, você muda as suas ideias e o conceito e a sensação de felicidade. Você confunde euforia, abstinência, fissura, altos e baixos. Você confunde isso com felicidade, que na verdade é uma coisa muito mais de manutenção, né? De conseguir manter as coisas, os pensamentos, as ideias positivas, mesmo diante de obstáculos, porque a vida ela não é uma linha reta e ela também não é uma coisa louca para cima o tempo inteiro. Acontece, uma hora você tem um momento que está mais para baixo, uma hora você tem uma coisa que está mais para cima, mas você conseguir manter um fluxo, você conseguir manter um otimismo, você conseguir se reerguer quando as coisas acontecem, você conseguir se manter num estado contínuo. A felicidade ela está nos processos, a felicidade ela está na jornada, ela está em tudo. E a gente confunde conceitos. Quando a gente vê que uma pessoa levou a gente a ter sensações que são físicas, que são orgânicas, que acelera o coração, que faz você ficar muito louco, que faz você ficar fissurado no WhatsApp querendo conversar alucinadamente, que faz você ficar ouvindo a mesma música insanamente, uma música que de repente, nossa, essa é a nossa música, repetidas vezes. Quando você entra nesse estado hipnótico, você passa a acreditar que essa pessoa é sinônimo de felicidade e essa pessoa trouxe a felicidade até você. Até que o ciclo avança, as coisas acontecem e aí você vai percebendo que não é bem isso. Por isso que eu falei do vídeo das 3 etapas, que aí você consegue entender o que acontece dentro de um ciclo de abuso narcisista. Para quem quiser também se aprofundar, tem o curso, que eu sempre coloco aqui o banner, mas né, falando de resumo, tem o curso Universo Narcisista, Dinâmicas Amorosas, né, falando desse tipo de relação. Vou deixar o link aqui na descrição. Até que as coisas elas vão avançando, e aí você começa a sentir incômodos, você começa a sentir mal-estar, porque você começou a ser desvalorizado, porque você começou a ficar confuso, porque não tem mais aquela coisa louca do começo, porque você começou a ser deixado de lado, porque você passou a ser triangulado, porque você passou a ser esquecido, porque o seu telefone não toca mais o tempo inteiro. E essa sensação de felicidade que estava aí com você até agora te abandona de alguma forma, e a pessoa que te trouxe, o abusador que te trouxe a felicidade, começa a te questionar. Você não era desse jeito, você mudou muito. E a coisa vai ficando tão cruel que o narcisista continua demonstrando uma alegria, uma felicidade, mas não com você. Você não é mais capaz de gerar, de promover, de fazer com que ele ou ela se sinta tão bem na sua companhia, mas ele é capaz de sentir
Você não. Você deixa de sentir aquela vibração, você deixa de se sentir amado, você deixa de se sentir eufórico, você deixa de se sentir feliz. O abusador continua, mas ele continua se sentindo com os outros, com os amigos, com os colegas, triangulando no celular, mas você não proporciona mais essa mesma felicidade. Até que chega o descarte. E quando chega o descarte, a coisa fica infinitamente pior, porque o narcisista faz questão absoluta que você veja, que você sinta. É quase como se a vítima pudesse pegar essa felicidade. Chega ali, ó, tá separado por um fio. A vítima consegue sentir essa mesma felicidade que seria dela. O narcisista continua vivendo com outra pessoa. A única coisa que mudou foi que a vítima saiu de cena e ele continua repetindo exatamente o mesmo roteiro, as mesmas piadas, os mesmos lugares, os mesmos cenários, as mesmas brincadeiras, coloca a foto na internet, solta um videozinho aqui, comenta com macacos voadores. Então a vítima é bombardeada pela mesma história que ela viveu. Ela vê as pessoas tendo as mesmas sensações, experimentando a mesma felicidade que um dia foi dela e que hoje ela não é mais capaz de sentir. E aí começa aquela dor terrível, porque antes de você entrar num relacionamento, é ruim falar isso, deveria ter um outro nome, antes de entrar nessa cilada, eu queria falar um palavrão. Antes de entrar a vítima com outras pessoas, ela tinha experimentado felicidade, ela estava vivendo a vida dela bem, obrigada, mas ela passou a acreditar que não. Ela começou a anular todas as memórias dela. A vítima foi levada a anular sensações, passeios, momentos, ideias, frases, nada daquilo tinha importância mais. E quando a vítima vê que o abusador ou a abusadora está vivendo experiências com outras pessoas e ela não é mais capaz de sentir aquilo, ela não consegue mais acessar, ela está fora da brincadeira, o questionamento é: como que essa pessoa está tão feliz e eu estou tão infeliz? O problema é comigo. Acontece que o narcisista é um ser tão vazio e tão cruel. Hoje eu tô atacada, porque eu ia de novo soltar um palavrão. Que ele projeta na vítima, ele joga nela o que é dele e ele leva dela o que é dela. O narcisista rouba, ele rouba a felicidade da vítima e vai embora. E quando a vítima assiste essa felicidade, ela tem a sensação de que a felicidade é dela, porque de fato é dela, é uma felicidade que foi roubada, mas é uma felicidade que o narcisista não sente. Isso não significa que o narcisista não vai poder ter momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de euforia. Agora, a felicidade, como a vítima interpreta, essa sensação de que o narcisista está vivendo uma coisa feliz, uma coisa plena, finalmente ele encontrou alguém, finalmente agora, né, que são frases, narcisista adora essas frases, finalmente agora encontrei outra pessoa, e aí vão os macacos voadores e começa: agora você está bem, agora você encontrou alguém finalmente que te faz feliz. Todo mundo compra essa história. Essa felicidade não é real. Inevitavelmente, essas outras pessoas que estão vivendo essa mesma felicidade, essa mesma lorotinha, esse mesmo show pirotécnico que você viveu no começo do relacionamento, a outra vítima também está vivendo. E lá na frente ela também vai se dar mal. É a mesma coisa. É um jogo tão maluco que o narcisista é um ser tão infeliz, tão vazio, que ele faz exatamente isso com a vítima. Ele drena ela, ele torna a vítima extremamente infeliz e com isso ele se regula. Ele passa a acreditar que nessa posição onde ele esvazia a vítima, ele torna a vítima infeliz,
ele está numa posição comparável com ela, ele está numa posição melhor do que ela. Logo, o infeliz da história é a vítima, não eu. Logo, o vazio da história é a vítima e não eu. O narcisista, ele sempre projeta. A vítima vai ser um depósito, a vítima é uma reguladora. O narcisista, ele troca, ele vive trocando de posição com a vítima. E quando a vítima vai ficando drenada, ela não serve mais para absolutamente nada e aí ele precisa de uma outra para que ele possa trocar de posição com ela e ele sempre se manter numa posição superior. E aí o grande ponto é, né, a vítima, ela fica incomodada e ela fica, é um absurdo, isso não é justo, ele está vivendo uma felicidade. Não tá. Quando a vítima fica presa nisso, ela continua sob o domínio do abusador, porque ela continua acreditando numa coisa que não é real. Todo ciclo de abuso é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Você entrou num grande... Isso aqui, começou o espetáculo. Quando você continua acreditando nessa felicidade, o ciclo não acabou. Você pode ter terminado o relacionamento, mas você continua assistindo o mesmo show. Se você continuar acreditando, mas ele tá feliz... Não, então você continua dentro do ciclo, você ainda está acreditando nisso, você continua acreditando nas mesmas mentiras. No fundo, não deveria interessar o que o abusador sente, deixa de sentir, se está feliz, se não está feliz, mas é óbvio que quando a pessoa ela sai muito machucada, ela sai detonada, isso acaba virando uma questão, né? Porque você fala, cara, eu não estou conseguindo escovar o meu dente, eu tô passando gel no cabelo para ninguém perceber que eu não tomei banho e ele tá lá escancarando, colocando fotos com legenda, com trilha sonora, dizendo que tá super feliz. Mas quando você entende que é uma simulação, que é uma ideia e que a tua infelicidade alimenta isso, você se distancia, você começa a se distanciar, porque isso nutre, né? Quando a gente fala tanto em suprimento, isso vira suprimento. Isso faz com que o narcisista tenha a sensação de prazer, que não é felicidade, mas aumenta a sensação de prazer. Se o narcisista está tendo essas sensações ou não, pouco nos interessa. O que me interessa aqui, de verdade, é que você feche todas as portas e que você vai ser extremamente feliz, porque essa capacidade eu tenho certeza absoluta que você tem. E quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode... não, uma moto bem na hora, pera. E claro, quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por esse tipo de situação, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,